Amém e amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Já fomos muito abençoados até aqui. Eu quero que os irmãos assentem um pouquinho. Antes de nós ler a Escritura, que será 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre o valor do amor. Porque às vezes a pessoa vê muito falar em amor, às vezes não conhece o valor do amor. Às vezes nós conhecemos o valor de muita coisa e do amor nós não conhecemos. Então essa noite vai ser uma noite muito especial para todos nós. Eu creio que nós vamos sair daqui conhecendo o valor do amor. E antes de nós ler as Escrituras, eu quero dar uma nota para os irmãos a respeito do irmão Paulinho e a irmã Cristina nessa noite. Eu sei que vai ser uma novidade para vocês, mas tem coisa que vai passando o tempo, daqui a pouco chega o tempo para cada coisa. Então eu quero que o irmão Paulinho e a irmã Cristina venham aqui à frente, por favor. Glória a Deus. O irmão Paulinho e a irmã Cristina, vocês que já conhecem há bastante tempo, talvez pode ser que vocês já estavam pensando que um dia ia acontecer o que vai acontecer hoje aqui. Talvez você já tinha pensado sobre isso. Mas o Paulinho e a irmã Cristina vai assumir um passo a mais na responsabilidade com a obra de Deus, entrando numa experiência para o diaconato. O diaconato é um cargo bem perto do pastor. Está em 1 Timóteo capítulo 3, o pastor vai do verso 1 ao verso 7 e o diácono começa a partir do verso 8. Então ali está o diácono. E eu sei que às vezes pode surgir uma pergunta. Um dia fizeram essa pergunta para mim. Pastor, um diácono pode exercer o diaconato sem ter filhos? E a resposta foi que sim. Se você for ler a Bíblia, às vezes a pessoa pode pensar que não. Então eu quero ler a Bíblia para vocês aqui. 1 Timóteo capítulo 3, para vocês ouvirem. Os deveres dos bispos, bispo é pastor, e dos diáconos. Essa é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, falando do pastor, excelente obra deseja. Convém, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então aqui é a receita para um pastor, para ingressar
para consagrar um pastor. Neófito é jovem, né? Pessoa neófita Inexperiente. e inexperiente. Então, isso aqui é a receita para poder separar uma pessoa para o ministério pastoral. A receita. Depois que ele é separado para o ministério pastoral, aí a igreja é que vai falar sobre ele. Pode ser que ele tenha tudo em obediência, do jeitinho que está aqui. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de repente um filho desvia. De repente outro filho. Daqui a pouco, um pastor que tem 5 filhos tem 4 fora da palavra e 1 que está acompanhando. Ele tem que parar de ser pastor? Não, aí a igreja responde por ele. Entendeu? A igreja que tem a votação se ele vai continuar ou se não vai. Entendeu? Agora, o pastor, se tem uma coisa que o pastor precisa, é ter uma esposa que dá condição para ele pastorear, para ele ser um pastor. Então, não tem nada que você tem que, os filhos têm que, até o fim, não pode desviar nenhum, porque esse não pode ser pastor, não é nada disso. Mas para iniciar a carreira, ele tem que estar na ordem para iniciar. Entendeu como é que é? Então tá isso. Agora, a partir do verso 8, nós vamos ler sobre os diáconos. Da mesma sorte os diáconos, da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, o diácono maldizente, que vive falando mal do um, mal do outro, não serve para ser diácono. Língua dobre, não dado a muito vinho, o diácono beberrão não serve para ser diácono. Entendeu? Aqui é. Não cobiçoso de torpe ganância, um diácono ganancioso. Não serve para ser diácono. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência, tá? E também estes sejam primeiro provados, é o que está acontecendo com o Paulinho e a Maxina. Eles vão ser provados, eles vão ingressar para uma prova, para depois ser oficializado mesmo diante de toda a igreja. Entendeu? Aqui está dando um passo para ingressar nessa prova para diácono. Entendeu? Primeiro provado, depois sirva se for irrepreensível. Entendeu? Primeiro é a prova, depois se for irrepreensível, aí pode servir. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes. Só mulher de um diácono ficar maldizendo e só negativamente, só falando de coisa negativa, e fala mal de um, fala mal do outro, e briga com todo mundo, não combina com ninguém. A mulher do diácono, você já pensou? Coisa não é fácil, né, irmão Paulinho, Maxina? É bem apertado o caminho, né? Mas é tão glorioso, né? Olha para você ver uma coisa. Não maldizer, graças a Deus eu não tenho visto isso aqui. Todo o tempo que eu conheço o Paulinho Maxina, eu tenho visto, assim, é algo precioso, que vocês também têm visto isso aí, tá? Não maldizentes, sóbria e fiéis em tudo, ao lado do esposo, né? Em todas as circunstâncias. 12. Os diáconos sejam marido de uma mulher. Você já pensou um diácono ter 2 mulheres? Já pensou? Coisa triste, né, irmão? O irmão Gana viu aquele irmão que estava falando em língua e profetizando, e o outro interpretando. E quando terminou o culto, o irmão Gana falou: meu Deus, que coisa maravilhosa, eu quero conversar com esses irmãos quando estiver lá fora. Terminou o culto, saiu tudo para fora, o irmão Gana foi lá onde estavam os 2 irmãos. E quando o irmão Gana chegou lá onde estavam os 2 irmãos para falar com eles sobre isso, o irmão Brana teve uma visão e viu que um era um cristão verdadeiro, o outro tinha 2 mulheres. Ele tinha uma mulher morena e uma loira. E estava falando em língua e profetizando. Estava que a coisa mais bonita do mundo na igreja. Você já pensou?
Um diácono, uma mulher loira e uma morena. Olha, que os diáconos sejam marido de uma mulher e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Entendeu como é que é? Ah, mas o irmão não tem filho. Não tem problema, ele vai governar bem os seus filhos se ele tiver, ué. Se ele não tem, entendeu como é que é? É uma cargazinha a menos do que quem tem. E quem tem sabe o trabalho que dá, a luta que dá, né, irmão? Ele tem um trabalho a menos. Mas quem tem um pouco de trabalho a mais, mas também tem pedras preciosas. E vale a pena sofrer por causa deles. Porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. Então, isso aqui é uma posição gloriosa que o irmão Paulinho e a irmã Cristina está dando o primeiro passo para conseguir. Isso aqui não é para quem quer. Tá? E muita confiança na fé. Vocês têm confiança? A igreja pode levantar a mão. Tem confiança no irmão Paulinho? Vocês têm? Olha que coisa maravilhosa, irmão Paulinho. Todas as mãos levantadas. Porque tem confiança no irmão. Mas é isso aqui, ó. Adquire uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu escrevo-te estas coisas, esperando de ter convosco bem depressa, ó Paulo falou. Então, isso aqui é os requisitos para um diácono. Se ele tem filhos, então é isso aqui. Se ele não tem, é simplesmente um detalhezinho a menos, né? Ele não tem, os dele vai